esquentei, que hoje está quente. Boa tarde, pessoal da Farmácia Integral. Estamos na semana 9 da nossa biologia molecular. Sim, atravessamos o ano. Desejo a todas vocês, um feliz 2022, com muitas bênçãos, com saúde, com paz, realizações, tá? E força e animação para enfrentar os novos desafios do ano, né? Que sempre enriquecem a gente. Então, eu mostrei aqui no início, deixa eu parar a apresentação, mostrei no início uma paródia do vídeo da Dua Lipa, falando, então, de segurança em laboratório. Né? Então, vocês irão, finalmente, para o laboratório, agora esse ano no presencial, né? Está previsto lá no calendário da Prograde, o primeiro semestre já será presencial. E aí, gente, você chega no laboratório, ou numa iniciação científica, tá certo? Ou mesmo quando você vai visitar um laboratório, por exemplo, se eu chego no laboratório de biologia molecular, você vai entrar no laboratório, vocês vão lá visitar o nosso laboratório. Você vai ver que tem um canto que ele é um canto meio isolado. Por exemplo, é onde a gente faz as eletroforeses em gel de agarose do DNA, porque os corantes que a gente usa, eles são tóxicos, tá? Então, a gente só manipula com luva, você não chega lá perto, a gente não come dentro do laboratório, pelo menos evita, tá? Você fala, não come. Mas eu cheguei lá, tinha alguém comendo alguma coisa. Mas a gente evita, tá? A gente sempre está delimitando ali onde está o perigo, tá? Os equipamentos funcionam com eletricidade, né? Então, em primeiro lugar, pessoal, vem a nossa segurança, tá? A segurança de quem está manipulando e de quem está perto. Esse é em primeiro lugar, tá? Então, a gente saber manipular, por exemplo, quando a gente está trabalhando, no meu caso, laboratório com bactérias, tá certo? Tem que trabalhar num fluxo laminar, que é um ambiente que contém ali não só as contaminações que vêm do ambiente, mas também o micro-organismo que você está manipulando, ele não vai te infectar, tá certo? Então, essas medidas, a gente não aprende elas assim, vamos dizer assim, automaticamente, tá certo? Alguém tem que ensinar a gente. Então, se você chegar no laboratório, seja um laboratório didático, você está fazendo uma aula, ou no laboratório de ter iniciação científica, vocês perguntem, tenham a iniciativa de perguntar. Ela falou, por favor, como que são as normas de biossegurança aqui do laboratório? Tá? Nunca se sintam constrangidos de perguntar isso. Tá certo? Então, outra coisa, pessoal, isso eu já vou falar para vocês ficarem atentos. No laboratório, a gente usa jaleco. Então, quem não tem jaleco, já procure providenciar um. Tá? Você pode fazer, tem vários preços, vários materiais. Tá? Por quê? Porque nas aulas de laboratório, quem não tem jaleco não pode entrar. Você entende? Então, lógico, às vezes acontece, a pessoa, professor, eu estou sem jaleco. Fala, ó, vai procurar de alguém aí, para poder, porque senão não pode, tá certo? Está dentro da norma. Outra coisa, você está no laboratório, usar sandália, tá certo? Não pode, por quê? Porque pode cair alguma substância, um ácido, por exemplo, um fenol, tá? Uma substância corrosiva que vai atacar a sua pele, tá? Para a mão, a gente está usando luvas quando está nesse caso, né? Vai trabalhar no laboratório, as meninas ou os meninos com cabelos longos, vai ter que prender o cabelo para também não ter problema. Eu lembro na faculdade, uma vez, a gente estava no laboratório de química, de repente tinha um bico de Bunsen lá, a colega saiu uma chama assim do cabelo dela, por quê? Porque o cabelo dela encostou no fogo. Tá? Então, essas noções, muitas vezes elas são intuitivas, mas muitas vezes não são. Elas são estabelecidas segundo as particularidades do tipo de laboratório que vocês estão trabalhando. Tá? Então, ficar ligado nisso, gente. Segurança do laboratório é fundamental. Bom, para a aula de hoje, o que nós temos é o sequenciamento de DNA, tá certo? O sequenciamento de DNA é uma metodologia, vamos dizer assim, sequenciar o DNA, né? Ler as bases nitrogenadas que estão ali presas numa determinada ordem, né? Pelas pontos fosfodiéster, né, no segmento de DNA, e ali tem a informação, né? A gente já sabe disso, tem um código genético, tem um gene ali que codifica uma proteína importante, tá certo? Está codificado ali. E
Historicamente falando, né, vou fazer um resgate do que a gente viu até agora, tinha lá a leis de Mendel, virou do século XIX para o século XX, a busca da molécula da vida, lá na década de 40, é o DNA, a molécula da vida, o experimento das enzimas já mostrou isso, o experimento do liquidificador comprovou, e depois, bom, é o DNA, mas e aí, qual a estrutura do DNA? Década de 50, foi determinado, então, né, a estrutura do DNA como essa dupla hélice, essa orientação antiparalela, e que ela tem a orientação de 5 linhas para 3 linhas, tá? Aí, da década de 50 até a década de 70, foi um período onde houve bastante desenvolvimento científico para poder compreender os mecanismos de funcionamento do DNA, tá? Ou seja, primeiro, como que funcionava o código, né, ali que estava inscrito naquela molécula, o código genético, né, que vocês já viram isso em outro C, e, em paralelo, pessoal, todo o mecanismo bioquímico molecular para a replicação e para a transcrição da informação genética, tá certo? Então, isso agraciou pesquisadores com prêmio Nobel, porque eles estão estabelecendo, na verdade, paradigmas, tá, para o funcionamento molecular da vida em todos os organismos, tá? E, além disso, as particularidades. Chegou na década de 70, nós vimos que houve a descoberta das enzimas de restrição e das ligases, ou seja, as ferramentas para a gente cortar e ligar e fazer DNA que não existia na natureza, tá? O DNA recombinante. Então, com isso, começa a surgir soluções via biologia molecular, tá? Por exemplo, para produção de insulina, né? Que a insulina antes era purificada de outros animais, tem uma série de consequências, vocês vão ver na aula 11, e então isso abriu as portas, né, para a engenharia genética. E o que faltava naquele momento, né, porque a ciência vai desenvolvendo, sempre tem uma ponta de lança ali das novas descobertas, era como lia as sequências do DNA. Tá certo? E vocês têm lá no vídeo que foi gravado, né, mostrando, então, que essa leitura, né, foi possível através enfim, do Max Gilbert e do Sanger, né, o sequenciamento químico e o sequenciamento enzimático, que levou a uma revolução na ciência, tá certo? De você justamente poder ler a informação e poder combinar essas informações, poder entender como que essas informações são fundamentais para a homeostase de um organismo sadio, entre aspas, e como a desregulação disso pode levar a situações patológicas. E andando por tudo que a gente vai ver nessa aula, a gente vai chegar no dia de hoje, tá certo? Que o que é, gente, no dia de hoje, e a gente ouviu falar bastante disso agora, aí quem assistiu televisão, esses tempos, né, na virada do ano, um pouco antes, que é o quê? A epidemiologia molecular, por exemplo, da epidemia, né, da pandemia do SARS-CoV-2 e as suas variantes, tá certo? A gente está vendo aqui no Brasil, né, que se você não adianta detectar se a pessoa está contaminada, está com Covid ou não, tá certo? Lógico que é muito importante isso, mas para acompanhar a disseminação dessas novas variantes, a gente precisa do sequenciamento genético. E quantas vezes a gente não viu na televisão? Não é, olha, precisa fazer o sequenciamento genético / genômico, tá certo? Para poder ver se aquele isolado do vírus corresponde, por exemplo, à variante Ômicron, que está se espalhando pelo mundo todo. Tá? E quem está acompanhando, está vendo, gente. É uma realidade que a gente tem que trazer para a nossa vida, porque aí esse conhecimento da Biomol, ele ganha um sentido maior, tá certo? Para a nossa vida, para uma perspectiva de futuro, eu quero trabalhar nessa área, mas também para a gente poder conversar com as pessoas que estão próximas da gente, nossos familiares, nossos amigos, que eventualmente estão com dúvida, estão com receios, tá certo? Em vista de tudo que está acontecendo, ou então, eventualmente, já está na negação, já sou vacinado, não preciso de mais nada. Então, assim, eu acho que uma maneira de combater fake news, né, e medidas incorretas, no caso da prevenção, é a informação, e vocês têm cada vez mais capacidade de dialogar, tá certo? Com o fundamento, tá? Com fundamentação científica. Então, nesse caso,
o que a gente vai falar hoje, né, do sequenciamento de DNA, né, desde a começo da década de 80 até agora, chegando, então, nesse sequenciamento genético do vírus da Covid, né, que é algo fundamental, que está acontecendo agora na nossa sociedade, na nossa vida. Tá? Então, pessoal, agora eu preciso de um feedback de vocês, porque é o seguinte, lá na semana 11 não é semana 11, é semana 9, desculpa. Na semana 9 do Classroom, tem deixa eu ver aqui. Tem as perguntas. Peraí, deixa eu olhar. Isso, tem as perguntas e tem as atribuições das questões para os grupos responderem. Então, eu precisava que vocês se manifestassem no seguinte sentido, porque como eu falei para vocês, e falei antes e falo de novo, né? Eu não esperei que vocês estudassem o biomol no recesso. Tá? Esse recesso foi um respiro para a gente, né? Bem rapidinho, digamos, né? Então, assim, eu não sei se eventualmente os grupos prepararam respostas para as questões dessa semana. Eu gostaria de saber se os grupos fizeram isso, porque se não fez, não tem problema nenhum. Eu vou responder as questões. Tá? Então, só coloque aqui para mim, por favor, se alguém fez. Ou então, vamos fazer o seguinte, é que eu não sei como vocês preferem. Eu posso discutir todas, mas assim, eu não quero tirar o espaço do diálogo de grupos que, eventualmente, prepararam a resposta. Então, deixa eu ver aqui. Lohane, vamos fazer o seguinte, a gente vai perguntando se o grupo fez, se ele tem alguma resposta, se não tiver, a gente discute, tá? E o grupo não tem problema. Gente, porque a questão é essa, né? A gente quer que a biomol seja legal do começo ao fim, não teria sentido querer cobrar que você, eu quero a resposta que vocês fizeram agora, sendo que a gente está na segunda-feira e o Réveillon foi antes de ontem, né? Então, o Vinícius acho que deu um feedback aqui. Vamos fazer isso, então. Só que eu vou tentar fazer uma coisa diferente, então. Vamos falar... já sei. Vamos fazer uma coisa diferente. Para que vocês me ajudem, que aqui nós nos ajudamos, na verdade, né, gente? O Senado Molecular é tudo, no final das contas. É como que a gente interage aqui em grupo para ficar mais legal, para ficar mais dinâmico, para a gente aprender mais e se chatear menos. Vamos tentar uma coisa que eu nunca tentei, fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês, o PDF dessa aula. E aí, Lohane, você vai conduzindo para mim, por favor, as perguntas. Então, aí vamos supor, pergunta 1, eu já tenho aqui, ó, quer ver? Pergunta, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... cadê? Grupo 1, 2, 3, 4, 5... são 13. Vai 13, o grupo 1 a 13 até a questão 13, e mais 3 questões que são outros grupos. Então, aí, Lohane, você vai falando quem é o senador ou a senadora do grupo 1, 2, 3, 4, 5, e quando for falar, por exemplo, questão 1, senador X, senadora Y, tá certo? O grupo fala, professor, não fizemos a questão. Aí o que vocês vão fazer? O grupo vai ler a questão, tá certo? E eu vou discutindo com vocês, mas a gente vai estar olhando a figura da aula do PDF. Vamos ver se isso funciona? Lembra que eu falei sempre para você, pessoal, é legal a gente fazer essa discussão do Senado Molecular olhando as figuras dos slides do PDF, porque a gente ter mais sentidos trabalhando, né? A gente está ouvindo, a gente está vendo. O que vocês acham, pessoal? Vamos fazer assim? O que você acha, Lohane? Gente, a Lohane está fazendo licenciatura, tá? Isso aqui é um laboratório para nós, né, Lohane? O que você acha? Sim, exatamente. Eu acho uma boa ideia, professor. Por mim, tudo bem. Vamos fazer, então? Olha, beleza. Então, eu vou compartilhar aqui. Peraí. E aí quando você vai me ajudando, Lohane. Você vai conduzindo. Nunca fiz isso. Eu sempre tive vontade de fazer algo assim. Vamos ver. Se não funcionar, vocês avisam, a gente muda na hora. O importante é isso. Deixa eu só fechar meu WhatsApp e desligar aqui deixar o meu celular em modo avião, porque daí nada me distrai.
Aqui, conexões modo offline. Beleza, então, vamos lá. Aqui tá dando para ver, né? Sim. Então, Lohane, agora você faz o show, eu só fico nos comentários aqui. Aí é para falar o representante de cada grupo na ordem? Você fala assim, quem é o senador? Oi, senadora, senador, boa tarde. Igual o professor faz. Boa tarde, para o grupo. Vocês têm uma resposta, ou vocês têm alguma resposta para a questão, ou vocês preferem ler o enunciado, para não ter que ficar falando que, não fiz, o que eu acho que não é legal. Pergunto, vocês preferem, vocês têm uma resposta, ou vocês preferem ler o enunciado? Tá, Vamos lá. então a senadora do grupo 1 é a Vivian. Vivian, você tem a resposta para a primeira questão ou vocês preferem só ler? Aliás, boa tarde. Boa tarde, a gente fez uma resposta sim. Então vamos lá. Então aí, peraí só um segundo. Então, Lorraine, aí você lê o enunciado quando tiver a resposta. Tá bom. Como ler a sequência de bases do DNA? Seria essa, né? A nossa pergunta era outra. Era o método de Sanger se dá por amplificação linear. Tá certo? Isso. O método de Sanger se dá por amplificação linear com DNA polimerase e utiliza 2 primers numa mesma reação de sequenciamento para amplificar o DNA molde, como numa reação de PCR. Isso, aí nosso grupo colocou como falso. Assim como no PCR, o método de Sanger se dá por amplificação do DNA polimerase. Porém, né, esse método utiliza um primer, né? No enunciado está como 2, mas um só, que é um pequeno fragmento de DNA de fita simples que se liga ao DNA molde e atua como iniciador para a polimerase. E, além disso, o sequenciamento conta com um ingrediente único, entre aspas, né? Que são os terminadores de cadeia para os nucleotídeos do DNA, que são os dideoxinucleotídeos. Eles são similares aos nucleotídeos comuns, que são os deoxinucleotídeos, mas eles têm uma diferença. Nesses dideoxinucleotídeos, falta um grupo hidroxila na posição 3' do carbono do anel de sacarose. Em um nucleotídeo comum, o grupo 3' hidroxila atua como um gancho, permitindo que um novo nucleotídeo seja adicionado à cadeia existente. Uma vez que o dideoxinucleotídeo é adicionado à cadeia, não há hidroxila disponível e nenhum outro nucleotídeo pode ser adicionado. Então, a cadeia termina com esse dideoxinucleotídeo, o qual é marcado com uma cor particular de corante, dependendo da base que carrega, se é adenina, timina, guanina ou citosina. Perfeito, senadora. Senadora, deu para acompanhar com o slide, eu mostrando o slide aqui? Porque você foi falando e eu fui mostrando, né? Sim. Está dando para ver aí, né? Olha, aqui o didesox, ele não tem a hidroxila, ele tem só um hidrogênio aqui, tá? Então não tem como fazer a ligação fosfodiéster e a reação para lá. E a questão, ela é falsa. Por que ela é falsa, senador? Onde que está a falsidade aí no enunciado? Você falou, mas vamos pôr só um pouquinho de atenção nessa particularidade. A gente fez a parte dos primers, né? Coloca como 2 primers, mas Exatamente. é um só. Então, pessoal, o que acontece? Olha que legal, né? Gente, o que eu adoro da Biomol é isso, porque, Biomol, gente, mas é porque eu ouço o pessoal falar, professor, às vezes eu acho meio difícil, mas a gente procura levar a coisa caminhando e sempre resgatando o que a gente viu. Olha lá, de 5' para 3', por quê, gente? Porque o princípio do sequenciamento de DNA é basicamente o mesmo da PCR. Né? Você tem lá o DNA que você quer ler, molde, tá certo? Você tem um primer, tá? E esse primer ele está de 5' para 3' e ele vai adicionar, então, as bases complementares de 5' para 3' à fita molde. Ok. Só que a diferença aí no caso do enunciado é que eu tenho lá o fragmento que eu quero ler, tá certo? Fazer a leitura do DNA. Tá? Então, aqui, se eu colocar 2 primers, como no PCR, um de um lado e o outro do outro, ele vai me dar 2 leituras que vai confundir tudo. Eu não vou saber que leitura que vem desse primer e que leitura que vem desse outro primer.
tá certo? Então, se eu tenho lá um DNA que eu quero ler, eu vou fazer primeiro a leitura de uma extremidade para cá, 5 linhas para 3 linhas, com um primer, e se eu quero ler o mesmo DNA a partir da outra extremidade, eu monto uma reação independente, aonde eu ponho o mesmo molde, só que um primer que vai anelar do outro lado, na outra extremidade. Né? Por quê? Porque eu vou ter uma leitura de um lado, dessa extremidade para cá, e a outra daqui para cá, tá certo? E eventualmente eles vão se encontrar e eu vou conseguir ler o fragmento inteiro. Agora, na PCR, gente, eu uso 2 primers na mesma reação, porque o que eu quero não é ler, eu quero amplificar. E detalhe, né? Vamos pensar no CSI da vida. Ah, é a cena do crime. Vai lá, pega um fio de cabelo. Tá certo? Por definição, a PCR, se você tem uma molécula de DNA e os primers corretos, você é capaz de amplificar milhões de vezes. Tá certo? O professor Marcelo Valim mostrou isso. A partir de um DNA, né, de um molde de DNA, quando você faz lá 35 ciclos, você já está lá para milhões, quase bilhão de amplificações do mesmo fragmento, mas você não está lendo ele. No caso da PCR, do sequenciamento do sangue, é diferente. Eu não parto de pouco DNA, eu já parto de uma quantidade, porque eu não vou amplificar ele. Então, eu já tenho que partir de uma quantidade mais alta do DNA molde, tá certo? Que está lá no protocolo, não é igual ao PCR, que é pouquinho. Por quê? Porque todos aqueles DNAs que eu tenho lá vão anelar com o primer que vai ler sempre do mesmo lado. Tá certo? E é o conjunto na verdade, de fragmentos que foram amplificados, que terminaram no mesmo lugar, tá aqui, ó, tá vendo? É que vai permitir a leitura. Quando eu estou vendo aqui, olha, tá vendo? Várias amplificações lineares acontecendo simultaneamente. O primer está aqui em azul. Não é que eu tenho uma molécula só que terminou nesse T, eu tenho várias moléculas que terminaram nesse T. Tá certo? Por quê? Porque quando tem fluoróforo, eu preciso de várias moléculas para que o sinal luminoso seja lido pelo aparelho. Tá? Então, gente, se tiver dúvida, coloquem para a gente que a Lorraine vai falar. E aqui eu acho interessante, senadora, porque aqui eu resgato tudo que a gente viu. Olha lá, aqui tem o plasmídio, né, recombinante, porque eu clonei no sítio múltiplo de clonagem, ó, aqui o MCS, que está aqui. Tá certo? Então, esse plasmídio, ele é comercial. Eu quero ler a sequência laranja, que eu não conheço a sequência. Então, você pode perguntar, mas, professor, se eu quero ler a sequência do laranja que eu não conheço, como que eu posso ter um primer específico se eu não conheço a sequência? Você não conhece a sequência daquilo que você quer ler, mas você conhece a sequência do plasmídio todinha. Tá? Então, aqui, olha, nas bordas do sítio múltiplo de clonagem, você tem regiões ali onde você pode anelar primer de um lado ou do outro, cuja leitura vai entrar direto no que for clonado aqui dentro, no seu gene. Tá certo? E aqui eu até coloquei, olha, são realizadas separadamente, tá? E a reação de Sanger, é importante que se diga, ela lê aproximadamente 500 bases por leitura. Então, se eu tenho um fragmento aqui que tenha menos de 500 bases, eu leio de um lado, leio do outro, vai ter uma região de sobreposição de leituras que vai falar, opa, eu consegui ler o fragmento inteiro. Vamos passar para a segunda, Lorraine, porque senão começa a dar spoiler. O professor fala muito. Obrigado, senador. Obrigada, professor. A senadora do grupo 2 é a Juliane. Juliane, seu grupo preparou a resposta ou você prefere ler? Oi, boa tarde. A gente preparou sim. Tá, então eu vou ler a pergunta. Gente, é um trovão aí, senadora? Foi. Tá chovendo bastante aqui. Ah, vai estar chegando aqui daqui a pouco. Vamos lá, senadora. Qual seria a pergunta, então? É a 2, né, professor? A 2. Ah, eu vou ler aqui, então, olha. Tá. Senadora, o método de Sanger, de sequenciamento de DNA, é também conhecido como método químico. Então, professor, colocamos falso porque não é um método químico, e sim o método enzimático, que é baseado na terminação de cadeia, ou seja, pela adição da dideoxinucleotídeos, que não contém a extremidade 3' OH, e assim a polimerase não consegue adicionar o outro nucleotídeo, promovendo dessa forma a interrupção da cadeia. Perfeito, perfeito. Então, aí, no caso, a alternativa está errada.
né? E vindo aqui, pessoal, historicamente, aqui, né, você vê o Gilbert, ele foi o primeiro a desenvolver um método de leitura. Só que o método dele é um método de degradação química. E esse método do Gilbert, embora permitisse ler o DNA, tinha uma eficiência que não era muito grande e utilizava substâncias químicas muito tóxicas e gerava resíduos tóxicos. Tá certo? Já o método de sangue, que foi feito, olha lá, foi publicado o artigo 2 anos depois, foi baseado no método enzimático. Então, o que acontece? Quando você pensa, isso é bem interessante como reflexão, porque vamos pensar assim, na base, um pouco do que a gente pode pensar como química verde, ou, sabe, a química verde, o que é? A substituição de etapas químicas que são oneradas, né, que oneram o meio ambiente, por etapas bioquímicas. Porque quando você está falando numa reação enzimática, primeiro, você está falando de uma reação que ocorre em meio aquoso. Tá? Você não está trabalhando em solvente orgânico tóxico, você não está trabalhando com catalisadores químicos, né, metais pesados, que são muito tóxicos, difícil de trabalhar, questão da biossegurança. Então, aqui ele trabalhando com o método enzimático, não só ele ultrapassou esses problemas da degradação química, mas abriu espaço, isso que é importante, também para a automatização do processo, tá certo? Para o desenvolvimento, então, de equipamentos e, logicamente, toda uma cadeia produtiva de empreendedorismo, de empresas que geravam, então, esses insumos, não só reagentes, mas equipamentos, para que os pesquisadores, né, nas universidades e também empresas, pudessem fazer seus experimentos, tá certo? Com mais eficiência e menos risco. Né? Então, o método enzimático, ele permitiu muito essa automatização. Perfeito. Vamos para a questão 3, Lohane. O senador do grupo 3 é o Gabriel. Gabriel, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? Hoje a gente preparou sim. Então, vamos lá, senador. A automatização do método de Sanger... Ah, meu Deus, professor Demores. Mas vocês vão ter uma resposta melhor que a minha. A automatização do método de Sanger permitiu ganhar em eficiência na leitura da sequência do DNA. Bom, é mais ou menos o que o senhor já falou, mas vamos lá. A gente marcou que é verdadeiro, porque a automatização do método de Sanger permitiu ganhar eficiência na leitura de sequências de DNA, uma vez que foi alcançado menos interferência humana e mais precisão, e difundindo assim o conhecimento da biologia molecular junto com a ciência da computação de tecnologia da informação, e sua utilização em cadeias produtivas em empresas ligadas à biotecnologia. É mais ou menos o que está no slide, né? Isso. Deixa eu só ver aqui. Tá. Não, porque eu quero fazer uma complementação aqui. Então, nesse caso, senador, como a gente falou, né, realmente facilitou o método de Sanger. E detalhe, pessoal, na época que eu comecei a fazer biologia molecular, né, que eu sempre falo para vocês que era na etapa da Idade Média da biologia molecular, né, eu fazia sequenciamento manual. E esse sequenciamento manual a gente fazia no gel de poliacrilamida, uma placa, vocês imaginem, 2 placas de vidro que elas tinham, né, tem alguns laboratórios da vida, desse tamanho, dessa largura. Tá? Então, você punha lá um espaçadorzinho bem fininho, montava o gel, difícil de montar, tá certo? E aí você fazia a leitura, uma sequência a cada 4 pocinhos, desse aqui, olha, que eu estou mostrando. Aí, uma das grandes mudanças aí que teve foi usar fluorocromo, então substâncias fluorescentes ao invés de radioatividade, fica muito mais fácil de manipular. Tá? E uma outra avanço que teve foi substituir então essas placas grandes, tá? Para poder. Por que uma placa grande? Na verdade, a placa é grande porque era o método que tinha na vez, que é fazer a eletroforese pondo uma amostra em cada pocinho. Mas a questão aí é que, quando a gente está falando desse gel de acrilamida, que é um gel 7,5%, ele é um gel que permite diferenciar, deixa eu ver aqui, diferenciar fragmentos de DNA diferentes por uma base. Tá certo? Então, você imagina, ele tem resolução para que eu possa, então, fazer com que os fragmentos aqui, ó, desse fragmento aqui de cima,
tá? Que tem uma base a menos do que o de baixo, migre mais rápido um pouquinho, e o outro, que é o grandão aqui, migre em cima, e eu tenho essa diferença que eu vou conseguir ler uma base e ler a outra base também, tá certo? Então, isso acontece por quê? Porque a placa é grande, tá? A placa é grande, então tem, vamos dizer assim, tem caminho de gel ali, para ele caminhar, para poder separar esses fragmentos que têm diferença de uma base. E aí, o próximo passo, eu falei, né, o fluorocromo, o próximo passo foi, ao invés de utilizar essa placa grande, foi utilizar o capilar. O capilar, esse aqui é um exemplo, ele é um pouco mais grosso do que um fio de cabelo. Tá? Então, ele é oco no espaço e ele é preenchido pelo mesmo gel da placa. Tá certo? Só que, ao invés de usar aquela placa enorme, eu uso um tubinho bem fininho, tá certo? Que vai ter uma extensão grande para poder resolver, para poder separar os fragmentos que diferem de uma base, e vai ocupar menos espaço e vai ser muito mais automatizável. Aqui ele está mostrando. Então, obrigado, senador. Eu vou devagar para não continuar com o show de spoiler. Obrigado. O senador do grupo 4 é o Rafael. Rafael, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Não, meu grupo preparou uma resposta sim. Aí a gente já Então, resolve. vou ler aqui. Vai lá, Vou ler o professor. enunciado, senador. No método de Sanger, a utilização de DDNTPs, então lembra, gente, quando eu estou falando DNTPs, é desoxinucleotídeos, são as bases do DNA. Quando é DD, é didesoxi, tá? No carbono 3 eu não tenho H, eu tenho H. Vamos voltar. No método de Sanger, a utilização de DDNTPs, marcados como sondas fluorescentes, promove a interrupção da amplificação linear de DNA polimerase, de modo que populações de fragmentos terminando em cada uma das bases do DNA que está sendo lido, em reações independentes, sejam separadas numa eletroforese capilar em gel de poliacrilamida, permitindo que a sequência ordenada de bases do DNA seja lido pelo sequenciador acoplado ao computador. Então, o meu grupo discutiu e a gente chegou à conclusão que essa afirmação é verdadeira, porque realmente o método de Sanger consiste na utilização desses dideoxinucleotídeos que interrompem mesmo a síntese com a polimerase e realmente utilizam essas ondas fluorescentes. Cada base tem a sua onda fluorescente, que com a automatização você insere ela no gel de poliacrilamida, que aí, como o senhor disse, a gente pode fazer tanto nas placas, com os pocinhos, ou no capilar. E aí, com isso, a gente vai inserir um laser que vai incidir diretamente oh, meu Deus, como é que fala? Que vai incidir diretamente nos fragmentos que estão passando, estão correndo, e aí, como a gente vai ter essas substâncias fluorescentes, elas vão emitir uma absorção, né, um gráfico de absorção, uma luz, e cada base tem uma absorção diferente e uma cor também diferente de fluorescência. Então, aí a gente vai poder diferenciar exatamente no meio. Se a gente fizer num capilar é melhor ainda, porque a gente consegue ver todos eles, e aí é só a gente comparando, falar, aqui tem uma adenina, aqui tem uma guanina, e a gente vai fazendo sequenciamento. E é isso. Então tá certo a afirmação. Perfeito. Senador, então olha aqui, eu acho que esse slide aqui, ele mostra bem isso que você falou, né? Vamos supor que, então, aqui o gel de acrilamida está aqui, ou capilar, tá? Porque ali o princípio é o mesmo, né? Então tá aqui o capilar. E aí você fala, né? No caso para quem for olhar lá, já está aqui em cima, olha. Quando a gente fazia com radioatividade, você não tinha opção de cor, porque a radioatividade que imprime ali no filme fotográfico, quando você expõe lá o gel no filme fotográfico, essa banda preta, tá certo? Contra o fundo claro. E a grande sacada da utilização, então, dos fluorocromos, né, é que a gente pode pôr as 4 reações juntas, né? Por quê? Porque cada de desoxi específico, ATCOG, tem esse fluorocromo que vai emitir luz num comprimento de onda diferente. Então, olha aqui, a hora que está no equipamento, né, que seria
Então, aqui, esse aqui, por exemplo, ó, o AB Prisma 310, olha o capilar aqui, tá certo? Então, ele puxava a reação ali, e aí vai ter a migração, tá? E embaixo lá, digamos assim, no final do capilar, tem a luz laser que vai passar e vai excitar todo aquele bloco de fragmentos que terminou naquela base, tá certo? Então, aqui, por exemplo, terminou nesse G, a hora que passar essa população de fragmentos aqui, todos que foram até esse G, interrompido com didesoxi G, vai emitir uma luz que vai ser detectado, e ele passa reto, em seguida vai ser o outro. Então, olha uma vantagem, né? Enquanto o professor lá na Idade Média fazia manual e demorava dias para fazer uma reação de sequência, né, ou algumas poucas, né, no caso do sequenciamento automático, você monta a reação, põe no equipamento, tá certo? Vai embora para casa e volta no dia seguinte, já está a sequência lá no computador, porque ele processou todas aquelas informações que foram lidas e ele vai gerar, então, o cromatograma que está aqui embaixo, tá certo? Ou seja, a sequência de bases, pessoal, sendo que as bases que saem primeiro são as bases que estão mais próximas do primer, né? Porque o primer está lido aqui, ele vai adicionando, então as primeiras sequências são aquelas mais próximas do primer e depois mais longe. Lógico, a sequência ela vai sendo lida e chega um ponto que a enzima fica fraca e você não consegue mais ter definição. Você vai ler, então, o computador até onde dá para acreditar, né, confiável aquela leitura, e o resto ele descarta. Né? Então, tá aqui ó, a evolução dos capilares, né? Tudo isso que eu estou falando, gente, da evolução das empresas, 4 capilares. Gente, detalhe, esses equipamentos aqui, assim, a bagatela de $200 mil na época, tá? Então, ficava obsoleto rápido, né? 16 capilares, 48 capilares. Quando chegou aqui no 96 capilares, essa é uma plataforma muito legal, porque ela corresponde a essa placa, que a gente chama de placa de ELISA, porque ela é muito utilizada em laboratório de análise, para você fazer exames, né, análise aí em massa, no laboratório de pesquisa também. Então, você monta a reação aqui com uma pipeta multicanal, todos os reagentes, tá certo? Aquilo que eu falei, basicamente uma reação igual a da PCE, só que é um primer só e tem os didesoxi, tá certo? Monta tudo, põe no equipamento, tchau, tchau para o equipamento, no dia seguinte você vai ter a leitura, tá certo? Sendo que essa leitura, o que sai no começo ali, que está perto do primer, a enzima está potente, está novinha, sai bem, tá certo? No meio da sequência já começa a ficar meio ruim, e eu costumo falar, eu faço essa mímica na aula presencial, que fala que é o professor, quando está chegando aqui no meio da consolação na São Silvestre, quer dizer, já está, não consegue mais, a enzima não está mais funcionando, isso aqui baixa a confiabilidade. Tá? Então, aqui eram os equipamentos da época que foram utilizados para sequenciar o genoma humano, o primeiro genoma humano que a gente já viu. Tá certo? E detalhe, pessoal, um detalhe importante, quando a gente olha essa foto, tá certo? A gente vê um monte de sequenciadores trabalhando, isso aqui é do Centro Sanger lá da Inglaterra, logicamente que isso já é totalmente obsoleto, que não usa mais essa tecnologia, mas também o que acontece? Com a automatização e a robotização, o trabalho técnico ele vai sendo substituído por robôs, tá certo? Por isso que é muito importante a gente entender o princípio das técnicas, entender o princípio das tecnologias, tá certo? Para que a gente possa estar trabalhando num segmento que não vá ser substituído por robôs, ou se for lá na frente, sei lá quando, tá certo? Por isso que é importante a gente saber esses princípios. Vamos para a próxima, então, Lohane. Eu acho que agora a gente muda um pouco de... Não, ainda está aqui. A senadora 5, do né? grupo 5 é a Andressa. Andressa, seu grupo preparou a resposta ou você prefere ler? Oi, boa tarde. Meu grupo respondeu sim. Eu vou ler o enunciado, senadora. Para sequenciar um fragmento de DNA clonado no vetor plasmidial, podemos utilizar, respectivamente, primers, que hibridizam sequências conhecidas do vetor que flanqueia o sítio múltiplo de clonagem, no sentido 5' para 3', de modo que a polimerase utilize a sequência do DNA a ser lido como molde. Essa questão a gente colocou como verdadeira,
Porque os primers atuam realmente hibridizando as sequências que atacam o MCS e são utilizados para sequenciar o fragmento de DNA clonado no sentido 5' para 3' mesmo. Isso. Tá vendo? Aqui eu estou mostrando bem nessa figura, né, senadora? O primer aqui, ó, o forward, P1 forward, que ele hibridiza na região do polylink que a gente conhece a sequência, tá? Numa fita, 5' para 3', para poder ler aqui. E o outro primer, então, numa reação independente separada, tá? Ele é complementar a sequência do polylinker na borda da clonagem, tá? Então, gente, isso já é o jargão nosso, porque a gente já fez clonagem, a gente já fez ateliê de clonagem, semana que vem nós vamos fazer ateliê de clonagem por bioinformática, tá? Então, se ainda tiver alguma nebulosidade em relação a isso, coloca para a gente, conversa no grupo, põe no Reensina, se quiser uma coisa anônima, não guarde a dúvida. Muito obrigado, senadora. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Opa, mudamos alguma coisa aqui. A senadora do grupo 6 é a Franciele. Franciele, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? A gente preparou sim. Então, vamos lá. Senadora Franciele e grupo 6. O sequenciamento de genomas e transcriptomas até meados de 2005, pela metodologia de Sanger, dentre os quais o primeiro sequenciamento do genoma humano era muito mais caro e menos eficiente do que com NGS, Next Generation Sequencing. Essa é verdadeira, porque o sequenciamento de Sanger é bem mais caro e o processo máximo dele é de 96 fragmentos por vez, enquanto o sequenciamento de nova geração ele é bem maior. Ele pode fazer milhões de fragmentos em pouco tempo. E ele é mais eficiente e um custo mais baixo. Perfeito, perfeito. Então, você lê muito mais por muito menos, é o que a gente vai ver. Eu queria só mostrar aqui, aproveitar, a gente já viu isso, ok. O que eu queria mostrar aqui? A velocidade de sequenciamento, não, acho que era lá em cima, gente. É aqui, ó. Figura que é interessante, tá? Quem for olhar, e depois, gente, eu quero voltar naquilo lá, vai ser muito mais rápido para vocês olharem. Olha aqui, um fragmento pequeno, até 500 bases, eu falei para vocês, se uma reação de sequência aqui é 500, a outra é 500, se for pouco menos de 500, eu vou conseguir ler ele inteiro. Agora, um fragmento grande, por exemplo, 10.000 pares de base, gente, o que eu posso fazer? Eu faço a primeira leitura aqui embaixo, tá vendo? De 500, determino a sequência, e aí eu desenho um primer para a extremidade da sequência aqui que eu obtive na primeira etapa, no primeiro passo, tá? E faço uma segunda reação de sequência, e com isso eu vou, com essas sequências, cobrindo, então, as regiões aqui, lendo as regiões de um fragmento maior. Venho de um lado e venho do outro, tá certo? Então, aqui, olha, está tudo explicadinho, e detalhe, pessoal, nesse caso do Sanger, é uma metodologia que envolve tudo que a gente já viu no nosso curso até agora, ou seja, eu vou ler o fragmento que eu quero, tá certo? Por exemplo, de um gene que tem uma propriedade de biomolécula com ação farmacológica, tá certo? Então, eu vou querer ler aquele DNA, aquele gene. O que eu tenho que fazer? Extrair o DNA, cortar com enzima, clonar no vetor, transformar uma bactéria que ela vai amplificar o DNA do plasmídio, que eu vou usar na reação de sequência, por isso que eu tenho que ter quantidade do DNA, é tudo que a gente já viu, tá certo? Então, nesse caso do Sanger, é uma reação, é um sequenciamento que a gente faz utilizando, que também é um fator que complica um pouco, utilizando células vivas, né? No caso, para poder amplificar a sequência, que são as bactérias que a gente usa. Obrigado, senadora. Vamos para a próxima. A gente vai entrar no NGS. A senadora do grupo 7 é a Maria Eduarda. Maria, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? Boa tarde, meu grupo preparou sim. Obrigado. Então, vamos lá, senadora. Em todo o grupo 7. O aumento da eficiência e barateamento no custo do sequenciamento de DNA por NGS
levou e tem levado a um grande desenvolvimento das metodologias de análises clínicas baseadas em diagnóstico molecular de doenças genéticas. Colocamos como verdadeiro, professor. O NGS, ele corresponde às tecnologias de ultrassequenciamento de DNA, que tem como diferencial da primeira geração de Sanger a independência de organismos hospedeiros para amplificação clonal, que pode ser realizada in vitro. Sendo isto uma vantagem ao considerarmos que a clonagem em organismos hospedeiros pode ocasionar problemas como a perda de regiões do genoma. Além disso, a NGS possibilita o sequenciamento paralelo massivo, ou seja, muitos fragmentos de DNA são sequenciados ao mesmo tempo. Toda essa eficiência é fornecida a um custo muito mais barato por base lida, fato este que colaborou com o sequenciamento do SARS-CoV-2 em tempos de pandemia. Para mais, o NGS é altamente eficiente no diagnóstico molecular de doenças genéticas e cânceres hereditários ou não hereditários. Através do sequenciamento, o exame genético procura identificar variantes de genes conhecidos por estarem associados à predisposição do desenvolvimento de distúrbios. Um exemplo disso é o câncer de mama, que é associado a variantes dos genes BRCA1, BRCA2 e PALB2. A chance de cura do câncer de mama, quando identificado precocemente, é de 95%, o que demonstra a importância do diagnóstico genético. Perfeito, senadora, muito obrigado. Resposta completa. E eu gostaria de completar que eu teria colocado no enunciado, além das doenças genéticas, as doenças infecciosas, né? Que a gente tem ouvido falar agora, o que é, gente? É a epidemiologia genômica, né? No caso do SARS-CoV-2. Parece que está chovendo ali no lugar que eu preciso fechar uma janela. Só um segundo. Voltei. Então, a epidemiologia genômica, nesse caso, né, que é fundamental para acompanhar. E eu olhando aqui os slides, deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante. A gente falou, né, quando a gente faz o sequenciamento Sanger, a gente tem menos eficiência. Vou ver se eu acho aqui o alinhamento. Né? Ou seja, a gente sequencia menos por mais caro, né, maior preço. Então, por exemplo, olha aqui, nesse quadro aqui da bioinformática, tá? Eu estou lendo por Sanger. Então, tem aqui a cobertura, tem este conceito da cobertura da nossa leitura. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias sequências, está escrito aqui, contigo de sequências. O computador monta isso para mim, porque eu estou lendo por uma fita ou pela outra. Quando ele encontra duas leituras que têm um overlap aqui, né, uma complementaridade de base, ele fala, opa, eu liguei esses dois, é um contigo de duas sequências. E, através desses contigs, é que ele vai justamente lendo um DNA muito grande a partir da leitura de pequenos fragmentos. E quando eu tenho aqui, por exemplo, olha, nessa região aqui do genoma, né, que está aqui o teu consenso, vocês imaginam, vocês foram lá, isolaram o DNA, tá certo? Estão sequenciando, tá? Vocês imaginem lá o sequenciamento, por exemplo, do genoma humano, quando foi feito pela empresa Celera, do Craig Venter. Lembra que ele pulverizava o DNA e lia tudo e deixava o DNA fazer exatamente isso. Aonde ele encontrava a mesma sequência, ele fala, olha, as leituras passaram por essa mesma região do meu DNA. E nesse caso aqui, a cobertura da sequência é quantas vezes você sequenciou aquela mesma base. Tá? Então, olha aqui, você está falando aqui ó, de uma cobertura de 5 vezes, porque você tem 5 sequências independentes que passaram na mesma região. Lógico que isso dá uma confiabilidade para a base que foi lida, tá? Porque a base lida ela pode ser uma base que foi lida de maneira errada, porque o equipamento registrou errado, teve um problema ali. Né? Inclusive, a senadora falou muito bem que quando a gente utiliza propagação do DNA em organismo vivo, no caso bactéria,
pode acontecer de ter regiões que a bactéria não consegue amplificar bem, tá certo? Então, ali vai ter um buraco na sua sequência, que no caso do NGS não tem, porque é livre de célula. Mas voltando à cobertura, tá vendo? A cobertura de 5 vezes aqui, no caso do sangue. Quando a gente está falando de NGS, pessoal, vamos lá para frente, quando a gente está falando de NGS, nós estamos falando de cobertura por volta de 30, 50 vezes, e tem até o Deep Sequencing, tecnologias que leem 500 vezes a mesma base, tá certo? Então, isso para determinar o quê, pessoal? Para determinar a veracidade de uma troca de base. Quando a gente fala da epidemiologia molecular do SARS-CoV-2, agente da Covid, a gente está falando disso. Essas variantes, as variantes, elas têm modificações, tudo bem, tem 50 modificações, mas é ao longo do genoma, tá certo? Não, no caso da Ômicron, né? Na Delta eram menos modificações, mas aquela modificação normalmente é de uma base, tá certo? Que vai modificar um aminoácido, tá? Que vai mudar as condições dele, que pode, por exemplo, favorecer a interação, por exemplo, com o receptor ACE2 do sistema respiratório. Tá? Então, essas modificações de uma base, elas precisam de dados que a gente chama robustos, ou seja, tem que ter isso que a gente chama de acurácia. Tá? A acurácia é o quanto você confia, né? Aí, lógico, tem uma confiança estatística, de que aquela mudança de base é um evento biológico, que está no DNA e não é um erro metodológico. Tá certo? Então, quanto maior a cobertura, você tem mais confiabilidade. E aí é que você vai chegar justamente nessa epidemiologia genômica, aonde você vai sequenciar. Tá? O que eles estão pegando hoje em dia? Não sei se vocês viram na TV, né? Estão fazendo, primeiro, né? Agora ainda tem que diferenciar do vírus da influenza. Tá? Mas se a pessoa está diagnosticada com Covid, tá? Vai fazer o sequenciamento genômico para poder investigar se a variante é Delta ou se é a Ômicron, né, que se espalha muito mais rapidamente. Então, olha como tudo isso está ligado com o que a gente está vendo agora, né? Vamos para a próxima, Lohane. Obrigado, senador. O senador do grupo 8 é o Matheus. Matheus, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? Se ele tiver sem áudio, pode pôr no chat. Ele está mandando no chat, professor. Então vou ler. Oi, alô, resolvi o problema. Posso ler o enunciado, senador? Pode sim, professor. Vamos lá, ó. A tecnologia Illumina permite a leitura de sequências curtas de DNA, mais adequadas para o sequenciamento e montagem de genomas ainda não sequenciados, correspondente, então, ao sequenciamento de novo. O nosso grupo colocou que essa alternativa é falsa, porque apesar da tecnologia Illumina ser realmente utilizada para short read, que são leituras curtas, que analisa entre 150 e 200 pares de base, esse tipo de leitura não é o mais adequado para o sequenciamento de genomas ainda não sequenciados. O mais adequado seria para o ressequenciamento de genomas já conhecidos, como ressequenciar o genoma humano. No caso, o sequenciamento de novo é mais adequado para os long reads, que são as leituras longas. Perfeito. Perfeitíssimo, senador. Então, aqui, pessoal, vamos começar. Primeiro, por que eu tenho que saber todas essas tecnologias? Primeiro, gente, Sanger não saiu de moda. Ainda é utilizado, inclusive dá uma sequência excelente, tá? Quando você está trabalhando com poucas sequências, você não vai colocar no equipamento que sequencia milhões de DNAs de uma vez, você vai fazer no Sanger. Tá? E detalhe, isso tudo é terceirizável, tá? Hoje em dia, tudo bem, você pode fazer no seu laboratório, se tiver equipamento, mas você pode purificar o plasmídio, tá, o que está dentro da bactéria, e liofilizar ele, pôr no Sedex e mandar para um laboratório que faça essa sequência. Vai voltar a sequência para vocês pelo computador.
Tá? E aqui, no caso, o senador atentou. Então, aí vamos pensar, olha, eu estou falando de Next Generation Sequence, e é isso que o pessoal fala. Ah, você faz NGS? NGS? Aí, gente, NGS, sequenciamento de nova geração. Vai chegar lá no estágio da iniciação científica, tá? Na seleção do estágio, na seleção do emprego, você já tem que assumir o jargão. É NGS. Ah, vou fazer NGS, então existem basicamente duas tecnologias. Na verdade, as tecnologias podem ter algumas divisões. Uma delas é, como o senador falou, os short reads. São as tecnologias que leem fragmentos pequenos, ele falou muito bem de 150, 200, 250 bases por vez, e os long reads, tá certo? Que são tecnologias capazes de ler uma sequência de DNA de milhares de bases ao mesmo tempo. Então, a diferença aí, pessoal, deixa eu fazer o meu teatro aqui, então eu preciso me olhar. A diferença seria o seguinte, entre o long read e o short read. Vocês imaginem esse quadro aqui, tá certo? Esse quadro desse tamanho aqui, ele deve ter 1 metro por 1,5 metros, tá certo? Então, vamos supor que eu quero montar esse quadro, vou fazer dele, tiro uma foto, imprimo e vou fazer dele um quebra-cabeça, né? Vocês já viram esses quebra-cabeça de 20 mil peças, né? Que tem um monte de oceano e uma ilha aqui do lado. Então, imagina a mesma coisa, um monte de branco e alguns detalhes aqui. Uma questão é você montar essa figura se você dividir essa superfície num quebra-cabeça de 50 mil peças, tá certo? Outra coisa é você pegar a mesma imagem do mesmo tamanho e dividir as peças num quebra-cabeça de 500 peças, cujas peças, portanto, são maiores. A gente associa isso aos long reads. Tá? Então, pecinhas pequenas, os short reads. E aí entra, vamos supor que vocês estão num projeto lá com os biólogos, uma coisa multidisciplinar, que hoje em dia pede muito isso, que está investigando a biodiversidade da Amazônia para biomoléculas, moléculas com ação farmacológica. Aí surgiu lá, olha, a gente tem uma planta aqui, que ela é utilizada por comunidades, já tem uns registros que tem alguma coisa interessante, então a gente vai estudar essa planta, certo? Só que ela nunca foi sequenciada antes. Então aí a gente fala que vai ser um sequenciamento de novo. Tá? Para a gente é meio ruim esse termo, né, de associar, porque a gente parece que vai sequenciar novamente, mas não é. É justamente o contrário. De novo é algo novo, que nunca foi. Tá certo? Então, há sequenciamento de novo, de algo que nunca foi sequenciado antes. Então, se eu tenho lá, tá, esse panorama aqui, essa biodiversidade, que eu quero sequenciar e nunca foi sequenciado, eu vou fazer o sequenciamento de novo, é mais fácil eu montar essa figura a partir de short reads ou de long reads, pessoal? Coloquem aqui no chat para a gente. Enquanto o professor vai pegar água, que estou com sede. Oi? Vamos lá, pessoal, põe aí para mim. Ó, a figura é desse tamanho. Eu não conheço essa espécie, tá? Como que é mais fácil eu montar a sequência desse genoma aqui? A partir de pecinhas pequenininhas ou de peças grandes para poder encaixar e montar essa figura toda, essa imagem? Long reads, Julia, grandes. Isso mesmo, pessoal. Tá? Então, a partir de long reads, é mais fácil você montar um genoma que não foi sequenciado ainda, e fazer um sequenciamento de novo. Tá? E os short reads, como o senador falou muito bem, né, a gente está falando de ressequenciamento. Ah, eu vou ressequenciar o genoma. Ah, gente, mas qual o interesse de ressequenciar o genoma? Né? Se ele já foi sequenciado, por que eu vou querer sequenciar de novo? Gente, por quê? Porque a gente quer saber as diferenças entre cada um de nós. A gente viu na aula de genoma que as diferenças entre cada um de nós é 0,1% de que corresponde a 3 milhões de base, entre cada pessoa. E detalhe, se vocês estão fazendo análise clínica, que é uma área forte das ciências farmacêuticas, tá certo? Você vai fazer o quê, gente?
a senadora falou muito bem ali o exemplo, por exemplo, do gene BCRA, né, que é o gene do câncer de mama, tá certo? Que é muito estudado. Só que, assim, cada tumor, ele tem praticamente um RG, um CPF, tá certo? Que corresponde à pessoa que está manifestando aquela patologia, tá certo? Então, o interessante ali é você sequenciar. Por quê? Porque você, mesmo tendo sequências pequenas, eventualmente você pode achar outras modificações de base entre o normal e a célula tumoral de um determinado tumor de um paciente, tá certo? Que vai direcionar, e aí a gente já está falando da farmacogenética e da medicina personalizada, vai permitir adaptar uma terapia com maior efeito farmacológico, efeito clínico e redução do efeito colateral. Então, por isso que é importante a gente fazer, então, esse sequenciamento de novo, tá certo? Que, na verdade, o que significa, pessoal? Eu faço sequenciamento pequenininho, de sequências pequenas, só que eu já tenho a sequência de referência. O DNA humano, o genoma humano já foi sequenciado. Então, a hora que eu tenho uma sequência pequenininha, o computador, imediatamente, ele sabe a que região corresponde naqueles 3 bilhões, porque para ele, com o processamento de dados que ele tem, ele acha fácil, tá certo? Então, depende, então, olha, eu tenho um tumor de pâncreas. Ah, peraí, quais são os marcadores para tumor de pâncreas? Olha, é essa mudança de base aqui, nesse gene, nesse outro, tá certo? Então, você amplifica essas regiões aqui por PCR, vai sequenciar e você vai diretamente mapear essas modificações para poder entender melhor o que está acontecendo no nível molecular. Ficou claro, senador? Deu uma incrementada aí? Ficou sim, professor. Obrigado. Né, Matheus? No lado, assim, de vocês imaginarem, gente, porque isso faz parte não só da vida pessoal da gente, porque, sabe, quanto mais você vive... eu lembro de um professor uma vez, ele falou, olha, gente, a humanidade se divide em 2 categorias, quem teve câncer e quem vai ter. Aí ele falou, ele já tinha tido. Então, assim, é uma questão de você entender o processo para poder justamente ter novas soluções, novas terapias, tá certo? Que você possa entender, de repente, para poder informar uma pessoa próxima de você, que vai fazer um tratamento, tá certo? Então, eu acho que é muito importante isso. Obrigado, senador. E agora, pessoal, rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tinha falado do sequenciamento do genoma, mas olha o transcriptoma, gente. O transcriptoma, a base é aquilo que a gente viu lá, quando a gente está fazendo análise de transcriptoma, ou seja, eu isolo todos os RNAs, tá? Porque quando você isola os 3 tipos, mas o foco aqui é o RNA mensageiro. Você produz os cDNAs, tá? O DNA transcrição reversa a partir do RNA aqui que foi fragmentado, e você vai ler o cDNA, tá certo? E a leitura desse cDNA com NGS, ele vai dar uma perspectiva, gente, da expressão gênica. Quanto mais leituras eu faço de uma determinada região, significa o quê? Que eu tinha mais mensageiros para aquele gene. Então, nesse caso aqui, olha, está estudando, né, célula neural normal, célula neural mutada, né? E aí ele vai fazer as sequências, ele vê, olha, nesse gene aqui, olha, eu tenho 3 sequências. Ah, mas na célula mutada é 3. Então esse gene, ele está com comportamento, digamos, normal, tanto na célula normal quanto na mutada. Olha esse outro gene aqui, gente. Ele não é expresso na célula normal e ele é altamente expresso na célula mutada. Tá? Eu li várias sequências ali correspondentes aos RNAs mensageiros que foram acumulados e que podem estar relacionados com essa mutação. Tá? E aqui no terceiro gene, ele é altamente expresso na célula normal e menos expresso na célula mutada. E vocês imaginem isso, gente, para milhares de genes ao mesmo tempo, que a gente está falando de transcriptoma. Tá? Então, maravilha, que foi. Aqui as plataformas Illumina, e aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês. Gente, olhem lá. Se tiver redundante demais, eu vi isso, tá chato, por favor, fale para gente. Não posso correr o risco de ser chato com vocês. Ó, então, o DNA você isolou, como a gente já viu, vai quebrar em fragmentos aqui com ultrassom, já vimos isso também,
tá certo? E aqui o que acontece, gente? Esse é o DNA que eu quero ler, mas eu não tenho como pôr um primer ali que eu não conheço essa sequência. Ah, mas olha que interessante, eu posso colocar um adaptador. Esse adaptador, gente, é um DNA dupla fita, tá certo? Pequenininho, a gente desenha isso, a empresa manda para a gente, na verdade vem junto no kit isso. Tá? E aqui eu vou fazer, gente, uma ligação blunt end. Olha lá, a gente já viu isso. Detalhe, o DNA que eu fragmentei para ligar os primers ali, os adaptadores, na ligação blunt end, o que eu faço com ele antes de ligar os adaptadores? Eu faço reparo de pontas, que a gente já viu como que faz. Pode fazer com a Clenon. Lembra? Eu vou aparar para poder fazer a ligação dos adaptadores dupla fita com a ligase, no blunt end. Aí liguei, faço um gel. Como eu leio o short reads, como o senador falou bem, eu vou cortar um pedacinho do gel. Gente, cortar é cortar mesmo, tá? Pega lá como que chama? Bisturi, né? Tira aquele pedacinho por volta de 150, 300 bases, porque se eu pegar os outros fragmentos, vai atrapalhar a minha reação. Eu já sei que eu vou ler fragmentos pequenos. Agora, eu tenho, então, a possibilidade de fazer a amplificação deste DNA. Deixa eu parar aqui, ó. O que ele fez aqui, gente? Ele usou um primer, esse P5 aqui, por exemplo, ele anelou aqui no primeiro adaptador, que a gente conhece a sequência. Tá? Então, olha como é a biologia molecular legal. E é sempre 5 linhas para 3 linhas. Não tem que decorar nada. Tá? É olhar aqui e descrever o que você está vendo. Então, ó, deixa eu voltar. Desculpa, gente, mas vale a pena eu ir lá e eu vou rapidinho aqui no final. Ah, não, ele vai continuar. É aqui, ó. Aqui, o que eu tenho, pessoal? Sorry. Eu tenho a minha sequência de interesse, que eu não li, não conheço ela, os primeiros adaptadores que eu liguei para poder amplificar com os segundos adaptadores, porque esses adaptadores P5 e P7, eles é que vão permitir a amplificação clonal desse fragmento em fase sólida. Tá? Então, mas eu vou ter que decorar isso. Não, gente. Você vai voltar nessa aula. Se você for fazer uma iniciação científica, vários professores de Diadema mesmo utilizam. Hoje mesmo tem 2 codes que eu vou fazer que utilizam sequenciamento NGS por Illumina. Tá? Você não vai chegar lá e falar, pô, vou dar uma estudada nisso, peraí. Não lembro, mas eu vou lembrar. Se eu ensinei direito, né? Então, vamos lá. Como que funciona essa amplificação em fase sólida? Primeiro, gente, a fase sólida é isso aqui. Ó, agora eu já estou queimando o filme, né? Mas a fase sólida, pessoal, é isso aqui. Tá? É uma placa, como se fosse de vídeo, isso é nanotecnologia, tá, pessoal? Eu tenho aqui por volta de 1 bilhão desses cabelinhos ali, que na verdade são primers, tá? São sequências de DNA simples fita que são complementares à sequência do último primer que eu coloquei para amplificar, aquele P5 e aquele P7, tá certo? Por que isso, gente? Porque para poder ler a sequência, que é baseada na emissão de luz como o sequenciamento de Sanger, um DNA só emitindo luz, a câmera CCD do equipamento do sequenciador, ele não consegue identificar, tá certo? Detalhe, pessoal, se a gente estava falando em sangue e ler 96 sequências ao mesmo tempo, como a senadora falou, no sequenciamento Illumina, eu estou falando de ler 600 milhões de DNA ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá. Tá? Então, aqui, ó, vai amplificar, lembra, gente, é uma PCR, a temperatura tá esquente, esfria, que a gente falou, tá? Amplifica em ponte, o DNA ele se curva, a complementaridade de base, e ele vai ter o quê, gente? Vai ter esses clusters de DNA que correspondem, na verdade, à amplificação do mesmo DNA, tá certo? Aquilo que a bactéria faria para a gente, você faz aqui em fase sólida milhões de vezes ao mesmo tempo, tá certo? Então, eu preciso de ter pelo menos 1000 sequências amplificadas aqui nessa região. Professor, mas não pode acontecer de cair 2 fragmentos perto, não sei o quê. Pode acontecer, mas tudo é padronizado para que isso seja minoritário, tá certo? Então, esses clusters, eles estão isolados e correspondem a uma amplificação
de 1000 vezes de um fragmento que eu quero ler. Tá? E agora, uma vez que amplificou os clusters, é que eu vou fazer a reação de sequenciamento, utilizando o princípio do Sanger, tá certo? Vai colocando lá. Então, no equipamento, gente, ele põe uma base, tá vendo? Ele vai pondo base por base. Ah, mas como que o equipamento põe a base? Gente, isso aqui é a placa, tá certo? Tem um sistema de bomba que injeta os reagentes e coleta do outro lado. Então, ele vai injetar aqui, tá certo? Ou, por exemplo, de desoxi, ali não é de desoxi, é desoxi. C, por exemplo, marcado com fluorocromo, o mesmo princípio, tá certo? Em cada sequência que tiver um G no cluster, vai acender a luz e a minha câmera vai captar. As sequências que não tiverem vão, por exemplo, só emitir um sinal quando entrar o próximo nucleotídeo. Então, a máquina vai pondo nucleotídeo por nucleotídeo e vai, aqui, as bases são adicionadas uma a uma, e você vai lendo 600 milhões de sequências, de fragmentos de DNA diferentes. Tá? Isso é muito utilizado. Tá? Então, vou fazer um estágio, qualquer coisa, vai saber isso. Então, olha aqui, o cluster, a câmera fotográfica, ela tem resolução para ver os clusters, e aí, olha, então, nessa primeira etapa aqui, o equipamento adicionou um C, lavou tudo, no segundo adicionou um A, depois um T, um C, um G e um T. Tá aqui a leitura, tá certo? Então, fica fixado e eu vou lendo que tem os clusters ali. Ok? Ah, detalhe, aqui, né, a mutação B614 para G no genoma, que deu origem eu acho que é a delta, a variante delta. Eu acho que acabou, gente, porque eu estou falando uma por uma aqui, agora a gente vai, aqui tem os detalhes, vocês podem ler, tá? PEC-BY. Vamos passar para a próxima pergunta. Lohane, por favor. A senadora do grupo 9 é a Maiara. Maiara, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? Nós vamos responder a questão. Vamos lá, então. Senadora, grupo 9, boa tarde. A tecnologia Ion Torrent, também conhecida como post-light, depois da luz, baseia-se na liberação e detecção de um próton quando a DNA polimerase adiciona um nucleotídeo complementar na fita molde. E é útil em diagnóstico molecular de câncer, baseado em ressequenciamento de genoma. Boa tarde, meu grupo colocou que é verdadeira, porque a tecnologia Ion Torrent é barata e faz leituras curtas e rápidas. Pertence à quarta geração, que é chamada de post-light porque não depende de luz para observar os nucleotídeos. Essa tecnologia ocorre durante a polimerização do DNA, pois conforme a DNA polimerase adiciona bases complementares à fita molde, um próton de hidrogênio é liberado. Esse próton é detectado por um chip. Por um chip, sendo possível identificar as bases e fazer o sequenciamento. Além disso, essa tecnologia é muito utilizada no diagnóstico de doenças oncológicas e microbiológicas, pois a Ion Torrent trabalha com sequenciamento, ou seja, genomas conhecidos já sequenciados anteriormente. Perfeito, senadora. Então, olha, nesse caso aí, gente, nós vimos uma segunda tecnologia que gera sequências pequenas, short reads. Né? Nós vimos o Illumina e vimos agora o Ion Torrent. Detalhe, pessoal, o Ion também é... Gente, isso envolve, eu até coloco aqui para vocês, tá, em detalhes, envolve todo eu preciso até atualizar isso, mas envolve todo um mercado, meio que uma briga entre essas empresas, tá certo? Para ver quem consegue dominar melhor o mercado, mas elas não são tecnologias excludentes, ou seja, chega uma e acabou as outras, elas se tornam muito complementares. Então, a Ion, embora leia pequeno como o Illumina, tem essa vantagem que a senadora falou, né? É mais barato, tá certo? E aí eu tenho a figura aqui que eu fui colocar aí, quase que deu um desastre aqui, porque começou a falar, que é como funciona o Ion. Vamos ver. Estamos indo bem no tempo. Ion Torrent technology takes an entirely new approach to sequencing, making it faster, simpler, and more affordable than mais rápido, mais simples e mais barato. É a vantagem que eles oferecem, né? Vamos lá. Before. Unlike other
other sequencing technologies, ion torrent systems sequence DNA using a semiconductor chip, similar to the chip found in your digital camera. Tá, vamos parar. Ele fala que essa tecnologia usa um semicondutor, tá certo? Eletrônico, igual a da câmera, do celular. Tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, a detecção, digamos assim, da base na leitura não é feita por emissão de luz, tá certo? Ela é feita diretamente pelo processador eletrônico do próton que é liberado quando acontece, então, a incorporação de uma base. Ele vai mostrar. Ó, então aqui são milhões de buraquinhos. Nesse caso aqui, são os pocinhos. Tá? Primeiro ele vai ter que fazer uma amplificação do DNA, do mesmo jeito que foi feito na Illumina, só que não, porque no Illumina foi feito em fase sólida, né, naquela placa. No caso do Ion, eles vão fazer uma amplificação em emulsão. O que é amplificação em emulsão, pessoal? É todo um sistema onde ele tem umas bolinhas que ele vai mostrar aqui. Capture chemical information from DNA sequencing and translate it into digital information or base calls. The sequencing process starts when a sample of DNA isola o DNA e corta em pedaços. É o mesmo princípio do Illumina. Aí o que acontece, gente? Ele liga o DNA simples fita, tá certo? Lembra que a gente começava de um DNA simples fita na amplificação em fase sólida, né, para poder amplificar em ponte? Nesse caso aqui, a amplificação acontece nessas bolinhas, tá certo? Então, digamos assim, essas protuberâncias que saem ali, elas têm complementaridade de bases com o adaptador que você colocou na sua sequência, tá certo? E aí, o que vai acontecer, gente? Ele tem isso na reação. Então, tem as bolinhas, tá certo? Tá ali. O que ele faz? Ele coloca óleo, aí, lógico, é tudo padronizado, e faz uma emulsão. E nessa emulsão, cada bolinha dessa vai ficar em uma gotícula ali da emulsão, fazendo um microreator, aonde vai acontecer a reação de PCR para você amplificar aproximadamente 1000 vezes. Olha lá. Ele amplificou. Tá? Então, ele já amplificou cada DNA que ele quer ler. E agora, essas bolinhas, cada uma delas cabe num pocinho desse, que é onde vai ser feita a sequência. Tá? Do mesmo jeito, equipamento com sistema de bombas que ele põe, retira e lava os reagentes para poder fazer sequencialmente. O equipamento sabe, ó, vou pôr A para todo mundo. Tá? Quem que tem um T ali no molde vai soltar um próton. Tá? Os outros não vão, mas na próxima etapa pode ser que sim, se soltar um G e ele tem um C ali para poder anelar no molde e soltar o próton. Each depositing into a well. Then the chip is flooded with one of the 4 DNA nucleotides. Whenever a nucleotide is incorporated into a single strand of DNA, a hydrogen ion is released. This is how the ion torrent system sequences DNA, by reading this chemical change directly on the chip. The hydrogen ion changes the pH of the solution in the well. An ion-sensitive layer beneath the well measures that change in pH and converts it to voltage. This voltage change is recorded, indicating that the nucleotide was incorporated and the base was called. In essence, each well works as the world's smallest pH meter. Detecta essa mudança de pH every 15 seconds with a different nucleotide washing over the chip. For example, cytosine. Olha lá. A polymerase incorporates the C nucleotide in the DNA strand. Ele leu, ele sabe que ele pôs, ele leu aquilo lá. Na próxima etapa, naquele pocinho, pôs tibina. Nada vai acontecer. Guanina, nada vai acontecer. Pode acontecer nos outros pocinhos. Adenina, 2 prótons, detectado direto no microchip. Ele vai ler 2 As. This process happens simultaneously in millions of wells. Milhões de pocinhos ao mesmo tempo, massivo e paralelo.
sequencing process takes only a few hours, a fraction A of the time vantagem aí, it tá would take vendo? for Em traditional menos web-based tempo do que as sequencers. outras tecnologias. This process is also massively scalable. In just 2 years, chip output has increased 1,000-fold, with potential to increase even more in O the que ele future. fala é que com By combining a simple chemical process o with avanço da proven tecnologia semiconductor da technology, eletrônica dos ion microchips torrent systems vai aumentando a simplify sequencing, capacidade do making it equipamento, faster, da more tecnologia, scalable, melhor and more dizendo. accessible. Tá? Opa. Ok, pessoal? Deu para perceber aí toda essa história? Tá ok? Tá indo bem aí? A gente dá um feedback aí. Tá? Tendo dúvida, a gente fala, professor, não entendi aquela parte. Pergunta para a gente, depois a gente volta aqui. Tudo certo, né, Júlia? Obrigado. Então, olha lá, né? No caso aqui utilizamos o Ion Torrent, né? E aqui tem toda uma história que conta, que eu fui tirando aí para vocês, né? E agora nós vamos para a próxima, Lohane, acho que estamos no tempo. A senadora do grupo 10 é a Thaís. Thaís, o seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? A gente preparou as respostas sim. Então vamos lá, senadora, no grupo 10. A tecnologia PacBio, Pacific Bioscience, utiliza uma amplificação clonal do fragmento de DNA a ser lido numa fase sólida e gera leituras curtas de aproximadamente 150 bases. Boa tarde. Então, nós concluímos que a resposta é falsa, porque essa tecnologia mencionada no enunciado, ela se refere ao sequenciamento da plataforma Illumina. A PacBio, na verdade, ela não usa uma ampliação clonal, ela usa o SMRT, que seria o sequenciamento de uma molécula de DNA em tempo real. E com essa tecnologia, ela é possível fazer leitura de fragmentos maiores de DNA, podendo gerar em torno de uns 20 mil ou mais sequências por vez. Perfeito. E o tamanho da sequência, desculpa, acho que eu pulei, eu perdi a atenção aqui, senadora. É grande ou é pequena a leitura? São fragmentos maiores. Dá para fazer leitura. Maiores. Pessoal, então aqui no PacBio já é uma tecnologia onde a gente tem sequências, e uma reação de sequência, a gente pode ler que isso também está aumentando, tá? A última vez que eu olhei estava 40 mil bases, 40 cabeças, tá? Isso já estava tendendo para 100, tá? Que é justamente muito adaptável quando você quer ler um genoma que você nunca viu antes. Ou também, pessoal, tem sido muito utilizado, porque a tecnologia Illumina despontou muito, foi muito revolucionária, né? Permitiu ler muitas genomas de vários organismos. Então, hoje em dia, o que tem sido feito também é a confirmação desses genomas que foram lidos anteriormente com fragmentos pequenininhos, tá? Ancorando em leituras, tá? Aí seria um ressequenciamento, tá? Em fragmentos longos. Então, isso para mostrar o quê, gente? Que elas não são excludentes, as tecnologias. Elas acabam sendo complementares. Vamos ver aqui, então, a nossa tecnologia PacBio. Outro detalhe que eu coloco aqui é essas questões também comerciais, né? Por exemplo, a Roche tinha uma plataforma que foi a primeira de sequenciamento NGS. Fez muito sucesso, imagina, a Roche é uma gigante, né, farmacêutica, só que a tecnologia era cara. Quando entrou a Illumina, começou a tirar todos os consumidores, os clientes, né? E ela descontinuou a tecnologia dela, não parou de produzir equipamento, toda uma história. Só que ela começou a investir dinheiro nas concorrentes da Illumina. Então, olha, é legal a gente ter essa noção também, gente, do mundo real. Tá? Uma coisa é você está no laboratório, outra coisa é você entender como funcionam essas dinâmicas, porque pode ser que um dia você vai acordar, chegar na sua empresa lá e vão avisar que ela foi comprada, fundida com uma outra. Tá? A gente sabe que isso pode acontecer mesmo. Então, vamos ver aqui a tecnologia do PacBio, que é muito interessante. Tá? Também funciona aí com os pocinhos. Esses pocinhos, gente, eles têm aproximadamente 40 nanômetros de diâmetro e 70 de profundidade. Então, ele é tão pequenininho que o background da luz não interfere, tá? Porque a questão aqui, deixa eu parar um pouquinho, a questão que você tem
No sequenciamento Illumina, que eu falei para vocês, você tem que amplificar 1000 vezes a mesma sequência para ter um sinal de luz que o equipamento detecte, é porque ele está detectando de todos os milhões ao mesmo tempo. Então tem um barulho, tem um noise, né? Uma interferência ali de luz, que você tem que ter um sinal de uma certa potência, senão ele não lê. Nesse caso aqui, tudo acontece nesse nanopocinho, então ele consegue ler o sinal de um nucleotídeo que foi adicionado e que emitiu luz pelo fluoróforo. Olha a diferença, tá certo? Por quê? Porque a luz não entra aqui para fazer o background. E o lance dessa tecnologia é que a polimerase está imobilizada no fundo do pocinho. Então, vamos ver isso. Né? Primeiro, ele conta aqui, ó, que ele não deixa passar, né? Ele diminui esse barulho, né? Esse background do fundo, né? Para poder ler a partir do DNA. Que detalhe, pessoal, não precisa amplificar. Até agora a gente está falando, sangue precisa amplificar em bactéria. O Illumina precisa amplificar, né? Amplificar lá na fase sólida. O IO precisa amplificar nas micelinhas lá. Nesse caso aqui, gente, ele vai ler a sequência diretamente daquele DNA que a gente extraiu lá na segunda aula. Olha que interessante. Ali não vai ter bias, que a gente fala, né? Desvios ou erros derivado da bactéria que não funcionou direito naquele pedaço, ou da polimerase que adicionou uma base errada e amplificou uma mutação que não é verdadeira. Aqui não, você está lendo o DNA que você extraiu. Tá? Então, olha aqui, tem a polimerase está imobilizada aqui no fundo do pocinho. Detalhe, gente, isso tudo são segredos industriais. Tá certo? Eventualmente pode ser patente, mas eu duvido que eles patenteiem esse tipo de tecnologia, porque as patentes vencem. Né? Você tem lá 7 anos e aí abre para concorrer, qualquer um faz. Se fica em segredo, a gente entende o processo, porque a gente está vendo o filminho aqui, mas os detalhes, quem sabe, é o pessoal da empresa. Então, tá aqui a polimerase, aqui está a dupla fita e aqui está a simples fita. Tá? Então, como que funciona? O mesmo princípio, no equipamento, vai jogando os reagentes, tem lá meio líquido, a polimerase, tá certo? O nucleotídeo marcado com fluorocromo. Tá? E a hora que a polimerase adiciona uma base complementar, ela emite um sinal de luz. Olha lá, os nucleotídeos marcados com fluoróforo, já vimos isso, tá? São lá uma sonda. Aí ele entrou lá. Tá vendo? Esse sinal de luz único, o equipamento consegue detectar. Tá? Colocou um A, ele adicionou. Se colocar um nucleotídeo que não tem, é só na outra etapa que ele vai ler. Certo? Então, olha ali, gente, ele diminui, né, o fato desse volume ser pequenininho em 1000 vezes o background, né, a interferência de luz no fundo. Por isso que ele consegue ler a partir da adição de um nucleotídeo que vai emitir luz. Tá? Então, com isso, não só eu faço a leitura, essa leitura a partir do DNA que eu isolei, mas eu consigo ler um fragmento grande de DNA. Olha, em escala isso, gente. Tá vendo? Você põe várias células, tal. Isso aqui hoje em dia você pode terceirizar isso. Você pega e fala assim, eu preciso de fazer sequenciamento PacBio. Tudo bem, vai lá, isola o seu DNA, tá certo? Com alta qualidade, tem que ter a grana para terceirizar, a gente já viu isso, e manda para a empresa, eles vão voltar os dados para vocês. Tá? Então aqui também fala mais do PacBio, várias informações, né, que eu não vou ler, vocês têm aí na aula, vimos o IO. Vamos passar para a próxima questão, então, Lohane. A senadora do grupo 11 é a Thaís Regina. Thaís, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? Oi, o grupo preparou a resposta. Beleza, senadora, e todo o grupo 11. A plataforma de sequenciamento Nanopore utiliza e lê fragmentos de DNA longos, baseado na detecção de mudança de potencial de membrana, na medida em que a DNA polimerase vai empurrando os nucleotídeos um a um pelo poro. Essa questão a gente colocou que é verdadeira, porque a técnica de sequenciamento de nanopore analisa moléculas e realiza uma leitura longa.
A proteína fica acoplada na membrana sintética e conforme a polimerase fica ligada ao poro, vai empurrando o DNA para dentro e no canal iônico ali vai mudando o potencial iônico da membrana ali. Porque conforme cada nucleotídeo entra um a um, ele muda o potencial dependendo do tipo de nucleotídeo que passa por ali, ou da molécula, né? Perfeito, senadora. Então é isso, pessoal. A questão aqui a resposta perfeita, mas eu acho assim, a gente vendo o processo, né? Por mais que você possa ter visto antes, acredito eu, é sempre uma maneira de ver e fixar melhor. Então, olha que interessante, gente, o nanopor, a tecnologia nanopor, você vê que é tudo em escala, né? Para aumentar a escala, diminuir a escala. Eles têm esses cartuchos, tá certo? Então, esse tipo de tecnologia também vem sendo cada vez mais desenvolvida, tá certo? Sobretudo, você imaginar o laboratório de análise clínica. Tá? Eu vou comprar um equipamento caríssimo, e aí eu tenho que gastar um tempo enorme para treinar pessoal que vai trabalhar, conseguir operar o equipamento, tá certo? E aí você fica naquela coisa, né? Tem que ter a pessoa ali e tal. Então, eles estão desenvolvendo cada vez mais tecnologias aonde você coloca a amostra, na medida do possível, manipula pouco, para poder ter o resultado acontecendo aqui, nesse caso aqui, no cartucho. E tem esse mini ion aqui, olha, que nesse caso aqui, o nanopor acontecendo, pessoal, o sequenciador é isso aqui, é menor que o celular, tá certo? Então, vocês podem imaginar que vocês podem fazer uma pesquisa de campo, onde vocês vão para o campo, tá certo? Fazer uma epidemiologia, que seja, coletar o material, leva o kit, já extrai o DNA, dá aquela fragmentadinha básica e já faz análise com o seu device, né, o seu aparelho, acoplado no seu laptop. Você não tem que viajar, voltar para o laboratório, trazer a amostra. Então, essa é uma tendência, tá certo? Então, nós vimos duas tecnologias que geram as sequências pequenas, short reads, tá? A Illumina e a IO, e vimos duas tecnologias que leem, então, long reads, leituras longas, tá? O nanopor e a PacBio. Vamos ver aqui o filminho do nanopor, que eu adoro esse desenho, essa figura, porque, além de tudo, ele linka muito com a bioquímica, que vocês já viram. Oxford Nanopore is developing a method of DNA analysis called strand sequencing. Olha lá o poro, gente, é uma molécula, como se fosse uma molécula de membrana, aquela vista de lado, vocês imaginam que ela pode estar... Aqui, ó, o poro em si, as beta-sheets, as folhas betas preguiadas aqui, dessa molécula, uma molécula feita de aminoácidos. Só que nessa tecnologia, ela está ligada a uma membrana sintética, tá certo? Então aqui, olha, tem um fluxo de íons de um lado para o outro que vai gerar uma diferença de potencial que é medida pelo equipamento. Olha lá, tá passando, tá aqui, ó. Potencial de membrana. Quando entra uma molécula aqui no poro, a geometria aqui é proporcional à alteração que vai dar aqui no potencial. Ó, uma molécula maior, lógico, você não está trabalhando com nada que vai entupir. Né? Então, e para ler o sequenciamento sequencial DNA nessa tecnologia? Olha lá, deixa eu parar. Então, aqui, gente, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui, o que eu tenho, gente? O DNA que eu quero ler e a nossa DNA polimerase. Ela está ligada aqui, olha. Tá vendo? Aqui dupla fita, aqui simples fita. Sendo que esse pedaço aqui da DNA polimerase, ela tem na verdade, uma complementaridade ali de interação com essa parte do poro. Tá? Então, a hora que ele vem, ele liga e a polimerase vai empurrando nucleotídeo por nucleotídeo. E se é CTGOA, eles têm uma geometria diferente, que vai alterar o potencial de membrana de maneira proporcional à base que está passando ali. Então, o equipamento vai lendo a partir da alteração gerada pela base que está passando ali no sensor.
Detalhe, pessoal, olha, nesse caso aqui, também estamos lendo o DNA que a gente purificou lá. Então, não tem que amplificar, não tem erro da bactéria não gostar ou da polimerase por errado, simplesmente ela está passando o DNA original e está lendo. E detalhe, esse DNA que a gente purifica para fazer a leitura aqui no Nanopore, é feito um tratamento químico aonde a extremidade dele, uma das extremidades, em vez de ser a dupla fita, é ligada uma na outra, forma um grampo. Então, a sequência, sai a sequência da fita sense e das fitas anti-sense ao mesmo tempo. É sensacional isso. Olha lá, vai ler, lendo uma fita. Pronto, tá vendo? Já lê a fita complementar, já dá uma confirmada na sequência. Aí, outra sequência. Because these disruptions in current are so specific to the different combinations, this information can be used to determine the order of bases on that DNA strand. There is no deterioration of accuracy as the long DNA strand is sequenced. E aí também, gente, milhares de bases. Milhares de bases, numa reação só. Ascenso e antissenso. E essa membrana, lógico, tem vários poros, né? Multiple microwells are fabricated onto an array chip using standard semiconductor materials. Gente, essa voz dá um sono, hein? Acaba logo, mulher, por favor. Olha lá, dezenas de milhares. E, gente, isso está aumentando, tá certo? Ele fala de dezenas de milhares, já está indo para centenas de milhares, porque eles vão melhorando a tecnologia. O cartridge, que é o cartucho. Tá vendo? Também tudo escalonável. E o mini-ion. Ok? Pronto. Ok. Então, agora vamos... alguma dúvida, Lohane? Não, professor, não tem nenhuma dúvida no chat. Gente, vocês têm que me dar o feedback, hein? Se estiver chato, se estiver redundante, falem aí pra gente precisa saber a opinião de vocês. Se vale a pena, tá vendo? A gente fez uma dinâmica diferente hoje, que é o Senado com os vídeos, né? Tudo bem, Júlia? Ok. Vamos para a próxima, então, Lohane. A senadora do grupo 12 é a Júlia. Júlia, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? A gente respondeu, sim. Eu vou pedir desculpa já, porque tem tá com barulho aqui, tá complicado. Ah, não tem problema. A gente já sabe editar qualquer barulho. Então, é o 12, né? Nos sequenciamentos Illumina e Ion Torrent, assim como para Sanger, o fragmento de DNA a ser lido tem que ser amplificado de maneira clonal, sendo in vivo para Sanger e in vitro para Illumina e Ion Torrent. Então, professor, o grupo chegou à conclusão que a alternativa é verdadeira, porque no sequenciamento pelo método de Sanger, a amplificação do DNA é feita em um organismo hospedeiro. Já nas técnicas Illumina e Ion, o DNA é amplificado por PCR. No sequenciamento Illumina, é utilizado o PCR em fonte, em uma fase sólida. Já no sequenciamento pelo Ion, ocorre um PCR em emulsão. Perfeito. Gente, aqui eu acho que eu já posso tirar do compartilhado, porque... Não, sair da chamada não. Parar a apresentação. Tá? Então, perfeito, senadora. Aqui é uma maneira da gente já começar a integrar tudo que a gente viu, né? Então, a Sanger, eu utilizo lá a bactéria para poder produzir o DNA que a gente vai sequenciar, tá? Em quantidade, e no Illumina e no Ion, também eu tenho que amplificar, no caso do Illumina em fase sólida, e no caso do Ion Torrent em emulsão. Perfeito. Vamos para o 13, Lohane, por favor. A senadora do grupo 13 é Maria. Maria, seu grupo preparou as respostas ou você prefere ler? Oi, boa tarde. Sim, a gente respondeu sim.
Então vamos lá, senadora, e todo o grupo 13. O NGS, Next Generation Sequence, ou sequenciamento de nova geração, ou também conhecido como ultrasequenciamento de DNA, tem gerado uma quantidade colossal de informações que demandam cada vez mais recursos de bioinformática para sua análise. Isso seria verdadeiro ou falso? O nosso grupo acha que essa afirmação é verdadeira. O sequenciamento de nova geração permitiu sequenciar o DNA de forma muito mais rápida e barata em comparação com o sequenciamento de sangue, revolucionando o estudo da genômica e da biologia molecular. Esse método aumentou em milhões de vezes a capacidade de análise do genoma humano. Enquanto o método de Sanger sequencia os fragmentos de DNA individualmente, o sequenciamento de nova geração é uma técnica de sequenciamento em larga escala, no qual milhões e até bilhões de fragmentos são sequenciados simultaneamente em uma única corrida. Enquanto um sequenciador de eletroforese capilar processa no máximo 96 fragmentos por vez, os sequenciadores de nova geração podem ler até bilhões de fragmentos ao mesmo tempo, gerando grandes quantidades de dados, necessitando assim cada vez mais de tecnologias avançadas para estoque e análise desses dados. Perfeito, senadora. Obrigado. Então, é humanamente impossível trabalhar essa quantidade de dados manualmente, tá certo? A gente utiliza a bioinformática, que a gente vai fazer na semana que vem, tá? Para poder analisar esses dados. Tá? E detalhe, pessoal, uma coisa interessante. Hoje em dia as empresas... Porque, gente, vocês vão trabalhar em empresa, ou vocês vão ter a empresa de vocês, ou vocês vão trabalhar numa universidade, estudo, pesquisa, onde quer que seja. A questão aqui é que, utilizando esses serviços, né, por exemplo, de sequenciamento, eles oferecem uma gama de produtos para o utilizador para poder justamente melhorar a vida do pesquisador e melhorar a saúde da empresa. Então, eles permitem tudo que é antes do sequenciamento, durante o sequenciamento e após o sequenciamento. Então, o que é antes do sequenciamento é os kits para você poder isolar os DNAs específicos. A gente já viu isso, dependendo do material, você vai ter kits específicos, tá certo? Fazer as bibliotecas. O que é fazer a biblioteca, gente? É extrair o DNA, é fragmentar o DNA em fragmentos pequenos, colocar aqueles adaptadores, tá certo? Para poder fazer amplificação clonal, como a gente viu lá no Illumina e no ION, tá certo? Então, tudo isso, esses kits, eles oferecem, tá certo? Depois, eles oferecem os equipamentos de sequenciamento e os kits do sequenciamento per se, né? Ele mesmo. Então, aí tem lá todos esses equipamentos que você pode comprar, assistência técnica, tá certo? E tem o depois do sequenciamento, que eles oferecem também o básico, lógico, tem que pagar, para fazer, então, a análise básica de bioinformática daquelas sequências. Tá? Então, é um segmento muito proeminente e que tem digamos assim, um filão de colocação de empregos que atende bem a formação de vocês, viu? Isso tem que ficar bem atento. Agora, qual que seria a próxima? 14, né, Lohane? Isso. Muito bem no tempo. Agora seria o grupo 3, né, professor? Eu estava vendo aqui a planilha. Grupo seria... 3 então não é o sorteio, senador... né? Sim, então é o senador Gabriel. Gabriel, seu grupo respondeu essa ou você prefere ler? A gente respondeu sim. Então vamos lá, senador. O NGS tem sido fundamental para pesquisas básicas e aplicadas no combate à Covid-19, como o acompanhamento epidemiológico da propagação do vírus SARS-CoV-2 na forma de suas variantes pelo planeta. A questão ela é verdadeira, uma vez que o NGS engloba tecnologias que podem ser utilizadas e são recomendadas para o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2, variando a tecnologia utilizada de acordo com a aplicação e custo. Como exemplo, temos que para analisar a transmissão de padrões, atribuição de linhagem, confirmação da reinfecção, mutações fenotípicas relevantes e fazer relatório de dados, pode-se utilizar as tecnologias da Illumina, da PacBio, o Nanopore, o Ion Torrent e outras. Para confirmar a reinfecção e ou transmissão direta, em casos onde variantes minoritárias são necessárias, pode-se utilizar as tecnologias da Illumina e outras.
Em análises profundas do genoma, pode-se utilizar o nanopore e as tecnologias da PacBio. E, por fim, na detecção de patógenos desconhecidos ou cepas altamente divergentes, pode-se utilizar as tecnologias da Illumina, o nanopore e outras tecnologias de sequenciamento. Perfeito, senador. Ou seja, pessoal, vocês viram, né, com essa resposta que o senador desenvolveu e o seu grupo desenvolveu tão bem, que mais uma vez a gente olha como essas tecnologias não são excludentes, tá certo? Elas são complementares e, eventualmente, para alguns tipos de pesquisa, né, que você quer investigar, tem algumas que são mais adequadas. Tá? Então, por exemplo, aqui tem esse centro, né, europeu para prevenção e controle de doenças, lógico que estão super focados agora na Covid, né? Eles soltaram essa nota técnica falando justamente, né, os tipos de sequenciamento, né, adequados aí para toda essa questão da epidemiologia genômica. E eu peguei aqui, olha, interessante isso aqui, né, do ano passado, olha, março do ano passado, né, uma tecnologia utilizada para monitorar a epidemia em tempo real. Gente, isso aqui, você imagina, o ano passado, em março, foi desenvolvido isso. Pelo fato, e aí não é uma realidade que todo mundo conhece, pelo fato do Brasil não ter desenvolvido uma metodologia de combate coordenada a nível nacional pelo governo federal, o que acontece, gente? Foi criada alternativa, mas ela não foi... Agora é que a gente está ouvindo falar de controle epidemiológico, por quê? Porque a variante Ômicron é mais infecciosa e vai se espalhar muito rápido. Né? Então, aqui ele conta bem essa história lá no Adolfo Lutz, né? Que eles, então, utilizaram, aqui no caso foi o Mini-Ion, né, para fazer o sequenciamento completo do genoma. E aqui, como o senador falou muito bem, quer dizer, você está sequenciando alguma coisa nova, então você vai fazer um isolado novo, né, uma variante nova, você vai fazer um sequenciamento de novo de algo que nunca foi sequenciado. Ele citou justamente as tecnologias de long reads, tá certo? No caso aqui pode ser uma PacBio ou um nanopore, para eu ter logo de uma vez o sequenciamento completo do genoma em uma reação só, tá? Sendo que esses genomas aí tem, eu acho que são 30 ou 40 mil pares de base. Né? E aqui, que mais que mostra? Aqui mostrando, né, que o sequenciamento de genomas, né, isso aqui é do ano passado, viu, gente? Mas não mudou muito. A verdade é essa, sabe? Tem uma disparidade muito grande entre o que vem sendo feito no mundo dito desenvolvido e no mundo em desenvolvimento. Né? É uma questão assim de... A gente vê que não adianta você estar dando lá, você fala, Israel está dando a quarta, tudo bem, é uma estratégia de Estado, né? A quarta dose de reforço, tudo bem, mas se você não tiver vacinar a população global, ou seja, os lugares onde tem as populações mais carentes, tá? Aquilo vai ser um laboratório para a propagação de novas variantes. A gente está vendo isso. Tá? Então, obrigado, senador. Acho que agora a gente vai para a questão 15, né? Isso, professor. Agora é o grupo 11 com a senadora Thaís. Thaís, seu grupo respondeu a questão 15 ou você prefere ler? Ela acabou de sair da reunião, tá professor. A internet... Não, ela acabou de desconectar. Acho que a internet dela deve estar ruim. Ah, tá bom. Então eu vou ler, a gente vai e vamos tentar discutir nós. Talvez ela volte, se tiver alguém do grupo dela. Vamos lá, gente. Olha, com os altos índices de vacinação contra a Covid-19 no nosso país, podemos começar a pensar em abandonar as medidas de segurança anti-Covid e nos prepararmos para os blocos do Carnaval 2020 no final de fevereiro. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Gente, pode colocar aqui no chat, tá? Pra gente... Vocês acham o quê? Já tá ok? Vinícius achou falso?